Olá, esse é o Biasone em Pauta, um programa de assuntos nacionais e regionais. A Prefeitura está revendo seus instrumentos de planejamento urbano, ou seja, o famigerado Plano Diretor. Trago para falar um assunto tão pertinente José Roberto Geraldini Júnior, presidente do COMUR, Conselho Municipal de Urbanismo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Ok, estamos à disposição. Me explica para o telespectador, aliás, telespectador, fique na poltrona. Esse assunto tem a ver com a sua vida e com o planejamento da cidade que você mora, que você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. Antes de falar sobre o plano diretor, que eu sei que o COMUR está ali, é intrínseco, né? O que é o COMUR? Explica para o telespectador. O COMUR é um Conselho Municipal de Urbanismo. Ele foi estabelecido por uma lei municipal e ele tem como o seu objetivo subsidiar a Prefeitura Municipal no processo de planejamento da cidade, especialmente no momento de construção do plano diretor. O plano diretor é um instrumento de planejamento dos municípios. Planejar o futuro da cidade. Planejar a espacialidade, não tem a a ver organização do território. Então, não tem a ver, hoje uma grande palavra é mobilidade urbana, não tem só a ver com mobilidade urbana, né? Tem a ver com tudo, né? Tem a ver com qualidade tudo. de vida, com meio ambiente. Quando nós pensamos o território, quando nós planejamos o território, ordenamos, nós definimos de que forma que ele é parcelado, como ele é dividido, como se dá o sistema viário, como ocupamos, como utilizamos essa área, onde é que ficam os serviços, onde fica o comércio, onde ficam as habitações, as moradias, onde estão as indústrias, as áreas poluentes, as áreas de risco, esse plano diretor, esse tão importante, tantas áreas aí que o senhor elencou para nós. Está parado desde quando em Ribeirão Preto? O plano diretor ele foi aprovado em 1995, né, uma lei complementar de número 501 de 1995 e a legislação federal estabelece que o plano diretor deve ser revisto no mínimo a cada 10 anos. Então nós estamos agora no período em que o município tem que rever o seu plano, a sua organização. Tá, então falando sobre o plano diretor de Ribeirão Preto, o que você considera essencial no plano, que teria que estar no plano diretor e que não foi incorporado no plano diretor de Ribeirão Preto, no debate do plano diretor de Ribeirão Preto? Veja, o município promoveu uma série de debates, promoveu várias audiências públicas com a sociedade, com o Conselho Municipal de Urbanismo, discutindo uma minuta, um texto que venha a substituir a versão anterior. Então é necessário que essa etapa, que agora vai para a Prefeitura, ela contemple uma série de questões que lá estão tratadas, como o uso do solo, como o parcelamento do solo, o mobiliário urbano, enfim, a Prefeitura ela está remetendo a criação de leis complementares. Então, tem essa cisania, né? Parece que são 11 leis complementares específicas, né? Exato. A gente corre o risco do plano diretor, ele ser muito programático, não ser efetivo, não ser concreto? Ou seja, ser um plano teórico, não ser um plano prático? Nós corremos o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu em 1995. Em 1995 nós tivemos o plano que remetia a 5 leis complementares. Uma delas não foi aprovada, que foi a do mobiliário urbano. Nós tivemos recentemente a lei da cidade limpa, mas a lei do mobiliário urbano não foi aprovada, porque era uma lei complementar. O ideal seria que o município aprovasse o seu novo plano diretor, estabelecendo todas essas questões complementares dentro do mesmo texto. Por que isso? Porque já fica claro para a sociedade, para a comunidade ribeirão-pretana, para os empresários, para as entidades, como a cidade pretende se organizar nos próximos anos. A lei estabelece isso claramente para todos e evita-se aquelas alterações que ocorreram ao longo dessa última década em função de interesses particulares. Por exemplo, quando se altera a lei de uso e ocupação do solo para atender uma determinada demanda específica. O ideal é que o plano diretor ele contemple todas essas questões e ele não seja alterado. Ele seja revisto, mas não alterado. O plano diretor é tapete e campo de lobby, né? É uma das leis que possibilita, né, que permite o lobby. Então é muito importante que o município ele tenha isso em mente, ele aprove a sua legislação, o seu processo de planejamento e implemente o planejamento. E não fique alterando em função dos interesses que ocorrem no campo da cidade. Olha, nós estamos agora recentemente num escândalo da ordem de 500 milhões na cidade de São Paulo, que tem a ver com o ISS, né?
São Paulo, a capital, que acaba puxando todos os assuntos do interior, também tem um assunto em relação ao IPTU progressivo. Isso tudo é também norte de debate, né, dentro do Comur, né, dentro do plano diretor. No caso de São Paulo, esse valor pode ser até maior, né? Agora que estão puxando o fio, né, vai chegar lá no novelo, esse número pode ser ainda maior. É um dos maiores escândalos da nação. Se não é a primeira vez que acontece isso com São Paulo, já teve situações no ano passado, se você se recorda, nós tínhamos funcionários da Prefeitura de São Paulo que eles tinham uma máquina para autenticar pagamento de taxas da Prefeitura. Então isso gerava também uma outra sonegação, uma situação que agora está vindo à tona, né? Claro, e está vindo à tona também no momento eleitoral, é importante a gente ter essa clareza, né? Sempre ter essa clareza. Mas no caso de Ribeirão Preto, a Prefeitura de São Paulo montou uma corregedoria, né? Que essa corregedoria acabou dando um start nisso também, né? Isso. É uma coisa que não temos em Ribeirão, né? Não temos. Mas é importante a gente pensar, entender que no caso de Ribeirão Preto, o IPTU progressivo já estava estabelecido na lei de 1995, na lei de 501. O que acontece é que não foi regulamentado, não está claro. E agora vem definido, regulado nesse momento, quais são as áreas em que poderão ser aplicado esse instrumento, no caso do IPTU progressivo. Olha, sabe que essa questão do IPTU, eu escrevi sobre isso, quem me acompanha aí no Jornal Tribuna, de quinta-feira tem minha coluna, eu escrevi que até a questão do IPTU, de manter a base dos 130%, foi uma questão que cria uma desigualdade social, né? Porque áreas mais ao norte de Ribeirão Preto tiveram um aumento X nesses 11 anos sem aumento de IPTU, e áreas ao sul tiveram um aumento de XYZ. Ou seja, o aumento de 130% ficou muito perto da base do aumento do valor venal do imóvel na Zona Norte, mas na Zona Sul ficou muito aquém. Então, quer dizer, eu defendi na época que o aumento teria que ser sobre o percentual de aumento do imóvel, não sobre o valor integral do imóvel, sobre o valor integral do imposto. Até isso, né? A falta de planejamento, até não cobrar o imposto, né, professor? Então, quando a gente pensa, o IPTU, ele está vinculado à planta genérica de valores. A planta genérica de valores é que estabelece essas alíquotas para todas as regiões da cidade. Diga-se de passagem, o tribunal que exigiu, inclusive, que aumentasse, porque o político prejudica o coletivo a partir do momento que tem medo de ter um ônus político em cima de tomar uma decisão tão importante, e que vai criando desigualdades entre áreas na cidade, né? Exatamente. Então nós temos uma situação em que ela não é corrigida, né? Há muito tempo não era corrigido o imposto, e a cidade ela tem as despesas a todos os dias acontecendo, e a coletividade é que tem que pagar. Então, quando a gente discute a questão do imposto, é importante ter isso em mente, né? Não é somente o valor da terra, não é somente o valor deste imóvel, o valor venal deste imóvel, mas também os equipamentos e as despesas que estão agregadas a isso. Então vamos fazer aqui uma breve comparação. Se você imaginar um edifício, um condomínio, que você tem determinadas despesas, a coletividade daqueles moradores, de tempos em tempos, se reúne e discute as ações que serão feitas, as obras, as intervenções, as reformas. Isso é estabelecido e pode aumentar o valor a ser pago ou diminuir. Eu defendi isso daí. Não sei se cabia uma agência reguladora do IPTU. Caberia isso? Não, acho que não é o caso. Acho que o que caberia mesmo é a gente pensar em experiências que o Brasil já aplicou, experiências estrangeiras, mas eu não vou me focar em outros países para a gente não ter uma questão de diferença de sociedade. Exatamente, né? Acho que podemos nos pautar na experiência nacional. A experiência nacional tem vários municípios que desenvolveram o orçamento participativo. O orçamento participativo funciona há muito tempo, há mais de década, em determinados municípios. Vou citar o exemplo de Porto Alegre, talvez um dos mais conhecidos, e lá a população se reúne, discute as ações que têm que ser feitas, isso é discutido por bairro, por regiões, e depois o município, o executivo, ele tem por competência aplicar aquele orçamento. E respeitar a decisão da coletividade. Então é uma questão muito mais ampla do que preparar um plano plurianual que vem da cabeça daqueles eleitos ou daqueles dirigentes que nem necessariamente foram eleitos
ou que são assessores, ou que são secretários do executivo. Então é importantíssimo a gente começar a pensar numa outra forma de aplicar os recursos da coletividade, não somente os que são gerados e pagos pela nossa população, mas também aqueles que vêm de fora. Ou seja, uma democracia realmente participativa, né? Exatamente. Falta isso daí. Olha, eu queria te dar um minuto para a gente mudar o bloco. Eu queria fazer uma pergunta assim muito seca, viu, professor? O Comur é respeitado hoje pela prefeitura? Como deveria? O Comur ele não tem sido respeitado como deveria. Na verdade, não seria nenhuma questão de respeito, seria uma questão de utilização. O Comur ele é um conselho que ele tem entidades, ele tem representantes de entidades da cidade, que tem experiência, que tem história nessa contribuição da discussão. E esse know-how é subaproveitado. E ele não tem sido aproveitado, né? O Comur ele tem hoje chamado a atenção do Executivo, através do diálogo, especialmente com o gabinete da prefeita, com a Secretaria de Planejamento, chamando a atenção de que o Comur pode ser mais utilizado e ele não está sendo, né? Recentemente gerou aí matéria na imprensa a solicitação que o Comur fez à Câmara Municipal, ao presidente da Câmara, solicitando remeter o texto ao Comur, que não havia sido enviado oficialmente. Não que o Comur não tenha participado do processo, o Comur participou das audiências, promoveu audiências com a comunidade, com as entidades, convidou o planejamento a fazer apresentações nos estágios em que estava, naquela altura, o texto do plano diretor, os mapas do plano diretor, mas ele ainda não tem sido utilizado com toda a potencialidade que tem. E principalmente, Ribeirão Preto está passando do momento de pensar uma revisão dos seus conselhos municipais. Muitos municípios estão caminhando na linha da construção do Conselho da Cidade, a exemplo do que foi estabelecido pelo Ministério das Cidades há quase uma década. Eu quero falar muito sobre esse assunto, sobre a revisão dos conselhos municipais. Eu peço uma atenção do telespectador, daqui a pouco nós voltamos tratando sobre planejamento urbano e plano diretor de Ribeirão Preto. Meninas, não há mais. Então onde é que? Lugar nenhum é um lar. Nada. Я раз поехал на шашлык, шалавы наши пригласили, бодяры ящик пер как бы, ну наконец пузырь распили. Сначала было все ништяк, все сразу до трусов разделись. Подруга, на, держи стакан, потом мы песни с ней распелись. Налил, поставил я пузырь, хотел обнять свою подругу. В ответ меня обнял упырь, раздался дикий вой в округе. Один вампир шашлык схватил, стекает кровь с клыков у гада, и сразу я пузырь. Voltamos com o Biasola em Pauta, um programa de assuntos nacionais e regionais. Hoje trago para conversar comigo sobre o plano diretor e urbanismo de Ribeirão Preto o José Roberto Gerardini Júnior, presidente do Comur. Professor, falando sobre o Comur ainda, um órgão tão respeitado, com pessoas com expertise, né, com pessoas urbanistas, pessoas do meio, que seria importante para legitimar as questões relacionadas ao urbanismo e o planejamento da cidade nos próximos anos, na próxima década. Quando ele deixa de ser consultado ou deixa de ser uma peça, um dos principais atores nessa discussão, é toda a sociedade que é prejudicada, né? Sem dúvida. Acho que nós estamos na hora de retomar um pouco Ribeirão Preto como ponta de lança nos processos de planejamento do território, como já estivemos no passado. Na década de 70, quando Ribeirão Preto aprovou a sua lei de parcelamento do solo, isso aconteceu 2 anos antes que o governo federal fez a sua.
que serviu como referência para o país inteiro, mas Ribeirão Preto já tinha aprovado 2 anos antes. Então imagine que hoje nós estamos numa situação em que o Conselho ele é consultado formalmente, mas de fato ele não tem não utiliza todo o seu potencial. Diria que hoje a gente tem utilizado talvez de 5 a 10% do potencial do Conselho. Nossa, ele é muito subaproveitado. Totalmente. Aí eu pergunto, né, porque Ribeirão Preto que já teve na vanguarda do planejamento urbano, né, é uma das cidades melhores de condições de vida do estado de São Paulo, até do Brasil, vamos falar sobre mobilidade urbana, já existe um nó é evidente, se você sair 5 horas da tarde, 6, horário de pico, já há um nó, daqui a pouco estão propondo pedágio em Ribeirão Preto, estão propondo rodízio, porque a questão de mobilidade urbana já é terrível na cidade. Isso daí é descaso, né, doutor? Na verdade isso é um reflexo, né, um reflexo da economia, a economia pujante da cidade. Então, mas né? não se planejou que poderia ter essa melhora, né? Mesmo um processo de planejamento, quando a gente pensa em mobilidade, nós temos que relacionar as políticas não somente na esfera do município, mas também com o Estado e com a União. Nós temos a União incentivando, reduzindo o IPI para veículos automotores, reduzindo taxas de financiamento para veículos automotores e investindo muito pouco em transporte coletivo. Então, agora há recentemente uma mudança de 1 ano, 2 anos para cá, de um investimento maior em transporte público, em transporte de massa. Entretanto, investimento em transporte de massa é algo que você vai ver só a médio prazo, porque requer obras. Você sabe que o cidadão, o cidadão acaba até não acreditando mais, né, na questão do transporte coletivo, mas é uma coisa tão inerente a esse rush, a essa preocupação na vida da sociedade, da cidade em si. Porque recentemente eu vi uma foto, eu acho que assim, muito didática, né? Tinha acho que foi uma FAAP em São Paulo, ela tirou uma foto de um quarteirão, um quarteirão, uns 500 metros, e dizia, olha, aqui tem 300 carros, tem 450 pessoas no carro, tem 2 coletivos com 120 pessoas e tem 3 motos. Ou seja, o coletivo estava ali, esmagado naquele percentual pequeno do território e os carros dominando, né? Porque não é valorizado o transporte público. E travado, né? Travado. Mas eu digo não apenas em relação ao transporte. O senhor defende os corredores de ônibus? Eu defendo a política do não transporte. Eu defendo que a gente não precise de transporte, que a gente possa pensar a unidade de planejamento do território onde a gente tenha o comércio, o serviço, a habitação, a indústria de pequeno impacto, que as pessoas possam se deslocar a pé, de bicicleta ou no máximo usando o transporte coletivo. Eu imagino que a gente possa pensar o planejamento da cidade estruturado de tal forma que a gente tenha novas centralidades, que as pessoas não precisem se deslocar até o centro, elas possam se deslocar entre os bairros para poder desenvolver as suas atividades. Olha, falando então muito em cima disso, trazendo isso daí muito para a célula Ribeirão Preto. O que deve ser feito em relação ao plano diretor agora no ano que se inicia, para ser uma coisa correta? O plano diretor hoje ele está no Legislativo, né? A Câmara Municipal recebeu o plano diretor no começo do mês passado. Ele se encontra atualmente na Comissão de Justiça da Câmara e há uma solicitação do Comur para que haja uma discussão. Provavelmente nós teremos uma audiência pública, onde as pessoas poderão se manifestar sobre o plano, sobre o texto que lá está, mas sobre os mapas. Mas o Comur já tem uma série de coisas que quer modificar, né? Sim, o Comur tem uma série de manifestações. Na verdade não é modificar, é contribuir, porque o Comur também participou do processo da elaboração. Qualificar. Exatamente, é qualificar. O nosso tempo foi muito curto, né? O processo se iniciou em abril, maio, e as discussões, as audiências públicas aconteceram por volta de julho, agosto, né? Setembro, em 3 meses, para a gente pensar um plano que vai gerir a cidade por uma década. Então é importante que nós tivéssemos mais tempo para discutir. Ou seja, o Executivo ele concluiu o plano no limite da sua responsabilidade de entregar para a Câmara. Agora entregou, cumpriu a responsabilidade, agora é com o Legislativo. Na verdade fez uma obrigação, mas não fez o direito, né? Cumpriu como obrigação legal, mas eu digo mesmo em termos de investimento, de processo de planejamento do plano.
Quando nós tivemos o plano em 95, me lembro, participei naquela época, em 93, 94, da discussão do texto, e o Executivo chegou a contratar especialistas da área, de renome, hoje de renome internacional, para dar consultoria em Ribeirão Preto, para discutir o nosso texto, que naquela época era um texto, inclusive, muito avançado. Um texto de vanguarda. Professor, qual que é o maior problema hoje, a seu ver, na questão urbana de Ribeirão Preto? Olha, nós temos a questão da mobilidade, que é um problema, né? Nós temos a necessidade de ocupar vazios urbanos. Nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado das regiões que estão no limite da sua infraestrutura, ou seja, onde a gente ainda tem condições de utilizar a infraestrutura, e regiões onde temos a infraestrutura subutilizada. Mas nós estamos falando de um crescimento desordenado nas áreas mais abastadas de Ribeirão Preto ou não? Não, as áreas mais ricas, a Zona Sul, vamos tratar assim, a Zona Sul, não podemos dizer que é desordenada, está ordenada, a ocupação daquela região do território está seguindo a lei, né? Existe uma ordem. O que eu coloco em discussão é se nós temos condições de melhorar essa distribuição para evitar que daqui a uma década nós tenhamos um problema maior de transporte. A gente não teve problema sobre drenagem, de enchentes que vinham dessas áreas que cresceram de forma desordenada? Ou não? O nosso problema de drenagem ele ocorreu porque nós não aplicamos um plano de reter essa água, a água de chuva especialmente. Toda a água de chuva ela vinha ao centro da cidade, nos córregos, com o limite da sua calha, a calha dos rios, né? Se nós estivéssemos aqui pensando em reter a água de chuva no lote, coisa que pode estar prevista inclusive dentro do plano diretor, ou seja, você passa a ser responsável pela chuva que cai na sua área. Você segura e reutiliza essa água. Recentemente eu li um projeto que existia para o governo do estado em casas do CDHU, para que se coletasse a água de chuva, mas inteira, daquele ambiente, daquele bairro, né? O governo do estado não liga para isso. Uma prefeitura também não liga, né? Veja, nós temos 3 níveis, né? Nós temos o estadual, temos o federal, tem Minha temos Casa o Minha município. Vida. Tem uma preocupação no Minha Casa Minha Vida sobre essa questão geral? O Minha Casa Minha Vida começou agora a inserir, a versão 2 do Minha Casa Minha Vida, a inserir uma questão nova, que é a da energia solar. Esse é um ponto de sustentabilidade, né? Acho que quando discutimos sustentabilidade, a gente precisa pensar de onde vem esse material, como é produzido esse material, quanto ele está consumindo para ser produzido. O Minha Casa Minha Vida é um programa de sucesso do governo federal, é uma demanda de milhões de casas, e eu ouvi falar sobre eu tenho que terminar, eu queria falar se existe o termo mexicanização da habitação no Brasil, ou isso é invenção? Não, isso é invenção. Na verdade, o plano Minha Casa Minha Vida, quando ele se iniciou, ele não estava falando de construção de habitação, ele estava falando de depósito de pessoas, depósito de gente. Aí ele começou a evoluir para melhorar com projetos habitacionais em regiões, mas ainda não chegou onde deveríamos, né? Nós ainda estamos reproduzindo o modelo de Cidade de Deus. O exemplo do Rio de Janeiro na década de 60. Ou seja, precisa de escola, precisa de verde, precisa de transporte público mais perto. Ou seja, nós podemos construir onde tem terreno vazio em áreas de infraestrutura, inclusive subutilizadas, como por exemplo na região central. Não pode nós só precisamos construir na periferia. Lá no fundo. Na periferia. Se a gente constrói na periferia, nós precisamos, na sequência, promover transporte, construir equipamentos, escola, creche, posto de saúde, para atender essa demanda, e outras regiões ficam subutilizadas. Tá, professor, eu tenho 1 minuto para terminar. Eu queria que você olhasse ali para a câmera e dissesse assim, para o cidadão de Ribeirão Preto. O Comur é um órgão muito respeitado, eu tenho vários amigos dentro do Comur, eu sei do know-how de vários deles, sei também do seu currículo, como é vasto o seu currículo nessa área de urbanismo. O que a gente teria que pedir hoje para a Câmara de Ribeirão Preto? Atenção. Eu acho que a primeira questão é termos atenção no tratamento da lei. Evitar criar uma colcha de retalhos
como já aconteceu em outros A lugares. serviço de interesses escusos. De interesses que às vezes até legítimos, mas particulares e únicos, e não o da coletividade. Eu acho que nós temos que pensar no desenvolvimento do território, para que Ribeirão Preto não sofra com problemas no futuro, ou que a gente possa agravar os problemas que já temos hoje na cidade, de drenagem, de mobilidade, de geração de emprego e situações desse tipo. Então o que eu proponho para a cidade, não somente para a Câmara, porque envolve a discussão, a participação da sociedade no debate, atenção e cuidado, muito cuidado na discussão e aprovação do texto do plano diretor. Olha, eu queria agradecer demais ao professor, obrigado pela sua atenção. Eu queria dizer ao cidadão de Ribeirão Preto, ao telespectador, que o plano diretor tem a ver com a nossa vida, com o planejamento do nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, a cidade que a gente quer para a gente viver daqui para frente. Queria agradecer demais a atenção de todos e queria distribuir amplexos efusivos ao telespectador do Biasoli em Pauta. Muito obrigado. Como poeta, vale o pouco. Como brasileiro, um emergente. Como político, um mero eleitor de Ribeirão Preto. Alguns sem motivo me consideram um louco, outros pior, julgam-me doente, transeunte, artista do interior. Sou um número, ou um rótulo, ou um código de barras ambulante, um passivo ser humano, consumidor, contribuinte, deselegante, um ativo segundo plano, ser abstrato, de crenças e desejos, superficial fato, a permear essa coisa chamada existência. Sou um qualquer título formal. A vida contemporânea é uma estatística, muito longe da minha angústia e de qualquer acolhimento pessoal.